A ganância leva muitas pessoas a cometerem crimes absurdos. Alguns deles pensam pequeno, como o homem que engoliu um anel. Outros pensam grande, como aquele que chegou até a vender a Estátua da Liberdade. Aqui está uma lista de alguns crimes mais bizarros por dinheiro. Primeiro, o médico falso e o implante caseiro. A jovem dançarina, Natalie Johnson, de Miami, estava infeliz com sua aparência. Então ela decidiu fazer um implante caseiro para ter um bumbum maior. O problema é que ela acabou sendo uma das vítimas de Oneal Ron Morris, um médico falso que cobrava $700 pelo procedimento. Não demorou muito para que Natalie começasse a sofrer as graves consequências. Ela sentiu dores em todo o seu corpo e foi parar no hospital, onde descobriu que a injeção utilizada no implante continha uma mistura de cimento, óleo mineral, inflador de pneus e selante. Morris foi eventualmente preso em março de 2011, sendo acusado de praticar medicina sem licença. Segundo, em uma caixa com cobras, assassinar um cônjuge para conquistar o seguro é uma estratégia conhecida. E geralmente, o viúvo é a primeira suspeita do crime. No entanto, Raymond Cascavel, também conhecido como Robert S. James, foi capaz de pôr em prática a estratégia mais de uma vez. Robert foi barbeiro em Los Angeles durante os anos 30. E durante esse tempo, ele foi casado com Mary Bush. Devido a uma gravidez indesejada, eles decidiram fazer um aborto. Robert persuadiu um amigo a se apresentar como um médico, e ambos disseram à mulher para enfiar os pés em uma caixa com 2 cascavéis. Disseram que era um método de aborto, e que não causaria nenhuma dor, e convenceram Mary. Mas ela não morreu. Então, Robert a afogou no banho, depois arrastou a mulher para um lago de lírios, com o rosto virado para baixo, para que o corpo fosse descoberto no dia seguinte. Os 2 amigos dividiram os $14 mil do seguro. A polícia achou que a morte de Mary foi um acidente, até que Robert foi preso por um crime diferente. Os policiais descobriram que ele cometeu crimes semelhantes, e as outras 2 vítimas foram sua primeira esposa e seu sobrinho. Terceiro, o cavalo Shergar. No mundo do hipismo, alguns cavalos vencedores têm status de celebridades, tornando-se famosos e aparecendo em filmes. Nos anos 80, a maior estrela do mundo esportivo equino era o irlandês Shergar. Aos 5 anos de idade, já havia ganhado mais de $600 mil em prêmios nos páreos em que concorreu. Em uma noite aparentemente comum em 1983, um carro acoplado a um trailer especial para transporte de cavalos estacionou próximo às estrebarias onde Shergar estava. Uma quadrilha de homens mascarados desceu do carro, foram até a casa dos cuidadores de Shergar e tocaram a campainha. Quando o filho do caseiro atendeu, deram-lhe uma paulada na cabeça, que o nocauteou. Os ladrões entraram na casa, renderam a família e obrigaram o caseiro a levá-los até Shergar. Localizaram-no, puseram-no no carro e foram embora. Pouco tempo depois, os donos de Shergar receberam telefonemas dos sequestradores, que pretendiam pedir um resgate. Os donos, no entanto, se recusaram a negociar com a quadrilha, até que as ligações cessaram. Shergar jamais seria visto novamente. Quarto, joias da coroa britânica. Um irlandês, Thomas Burrows, já tinha sido coronel quando começou a vida no crime. Ele decidiu roubar as joias da coroa britânica, que foram mantidas na Torre de Londres. O guardião das joias era Talbot Edwards, que vivia com sua família, no chão acima do porão. Um dia, Thomas, disfarçado de pároco, foi ver as joias da coroa e começou a ser amigo de Edwards. O irlandês convenceu o guardião a deixar sua família visitar as joias da coroa e conseguiu entrar na torre com seus cúmplices. Depois de ser batido com um maço e esfaqueado como uma espada, Edwards estava inconsciente, enquanto Thomas e sua família pegavam tudo que podiam. Não demorou muito para que eles fossem presos e depois exilados na Irlanda. Que sorte! Não? Quinto, massacre da Serra Elétrica do Brasil. O ex-coronel da Polícia Militar do Estado do Acre e político brasileiro, Idebrando Pascoal, foi condenado em 2006 a 18,5 anos de prisão, pelo tráfico de drogas, após liderar um esquadrão da morte, sequestrado, torturado, tentativa de assassinato e corrupção eleitoral.
No entanto, durante a investigação, a maioria das testemunhas foram assassinadas, incluindo um antigo cúmplice de Hildebrando, Agilson Santos Firmino, conhecido por Baiano. Ele foi encontrado mutilado com os olhos perfurados. Outra testemunha foi sequestrada com seus 2 filhos, torturada e depois morta. Outros foram mortos e depois dissolvidos em ácido. De acordo com as denúncias que chegaram ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CDDPH, ele esquartejava suas vítimas com motosserra antes de matá-las. Em 2009, ele foi condenado pela morte de Baiano, caso que ficou conhecido popularmente como crime da motosserra. As condenações todas somam mais de 100 anos. Sexto, Estátua da Liberdade à venda. George C. Parker foi ótimo em vender coisas. Tão bom que ele mesmo vendeu até coisas que não tinha. Ele vendeu espaços públicos de Nova York para compradores nativos durante os anos 20. Um de seus produtos era a Ponte de Brooklyn, que foi vendida muitas vezes por ele. Parker ainda vendeu a Estátua da Liberdade, o Madison Square Garden e o Metropolitan Museum of Art, com as obras de arte incluídas. Entretanto, seu golpe não era perfeito. Ele foi preso 3 vezes por fraude, e o último teve uma sentença de tempo de vida. Parker passou seus últimos anos na prisão, contando a todos suas histórias de seu tempo como vigarista. Pelo menos, isso era verdade. Sétimo, idoso rouba um banco em uma cadeira de rodas. Peter Barry Lavrense, um homem de 71 anos da Califórnia, roubou um banco em 2008 e fez sua fuga em uma cadeira de rodas. Ele levou apenas $2.000. Em 2010, quando Peter foi preso e condenado, ele disse que a razão pela qual ele cometeu o crime foi porque ele queria ser devolvido à prisão pelos cuidados médicos. O idoso enfrenta até 35 anos de vida na prisão estadual. Ele também admitiu que tem 2 condenações anteriores por assaltos a bancos no final da década de 1990. Detalhe: ele não usa uma cadeira de rodas. Oitavo, roubado por louras. Em 2008, um homem da Florida, Homer Morales, disse que estava andando de bicicleta, quando ele foi parado por 5 loiras, de macacão, sem camisa ou sutiã. A gangue tirou cerca de $100 de seus bolsos. Nenhuma prisão foi feita, já que a polícia não conseguiu encontrar ninguém que correspondesse às descrições de Morales. Difícil dizer se ele teve sorte ou não. Nono, Papai Noel roubou um banco. Foi em 1927 no Texas, por volta do meio-dia. Os clientes e funcionários do First National Bank receberam uma visita em comum: Papai Noel. Ele trouxe 3 amigos, que não eram elfos ou renas. Na verdade, eram homens adultos. Sim, foi um roubo. O Papai Noel era realmente Marshall Radcliffe, e como ele era bem conhecido no local, ele decidiu cometer o crime disfarçado. O problema é que seu traje do velhinho mais bondoso do mundo atraiu um monte de crianças, que seguiu ele e seus cúmplices durante todo o caminho para o banco. No banco, ele não respondeu aos cumprimentos dirigidos ao personagem, e os outros 3 cúmplices mostraram suas armas. Enquanto os cúmplices abordavam os clientes e funcionários, Radcliffe pegou o dinheiro dos caixas e obrigou os funcionários para que abrissem o cofre. A polícia foi avisada, mas eles conseguiram escapar. Eventualmente o grupo foi pego, e em 1928, Radcliffe foi condenado a 99 anos de prisão pelo roubo. Ele foi reconhecido por uma testemunha, de 10 anos de idade, Emma May Robinson. Pelo menos para ele, Emma não foi uma boa criança naquele ano. Nenhum presente foi dado a ela. 10º, o anel de diamante. Em 2006, antes de propor a sua namorada em casamento, Simon Hooper foi a uma loja de joias em Dorchester e pediu para ver um anel de diamante de $3.500. Infelizmente, o preço não estava em seu orçamento. Então decidiu que precisava encontrar seu próprio jeito de pegar o anel. Hooper pediu para ver mais anéis. Por isso, quando o joalheiro Fred Burgess virou as costas, o noivo engoliu e foi prontamente preso pela polícia para a tentativa de roubo. Simon estava olhando para anéis com o joalheiro Fred Burgess, quando supostamente engoliu o anel, enquanto o outro homem do estabelecimento estava de costas. Quando Burgess perguntou onde estava o anel, Hooper disse que já o havia devolvido.
Suspeitando, Burgess chamou a polícia, que usou um detector de metal para encontrar o anel. Ele foi preso e passou 12 semanas na cadeia. A pior parte para ele e para a polícia? Eles tiveram de esperar 3 dias para o anel ser naturalmente devolvido. Simon, que passou ao todo 12 semanas detido, afirmou de início que tinha engolido o anel por acidente, mas acabou confessando a culpa na justiça. Não se sabe se ele conseguiu se casar depois do ocorrido. A aliança de diamante recuperada, contudo, pode estar hoje no anular de uma noiva feliz e desavisada. Purple Lamborghini,